um homem chamado Nicodemos e dá para ele uma grande lição. E nessa lição a qual ele instrui este príncipe dos fariseus, este ensinamento eu posso dizer para você que seja talvez um dos mais simples e mais fáceis de se compreender, mas muitos até se fazem de cegos acerca dessa palavra. João capítulo 3, versículo 1 conta a narrativa de Jesus falando com um homem chamado Nicodemos. Olha o que diz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que sabemos que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui tem muita coisa que nós temos que aprender. Vamos passar primeiramente a primeira parte, né? Vamos partir de princípios. Este homem, ele era um religioso da época. O que é o religioso? Aquela pessoa que tem uma religião, ele tem ali uma maneira de congregar, de buscar a Deus do jeito dele. E ele, vendo as obras de Jesus, ele pergunta: Senhor, olha, é visível que o Senhor é diferente dos demais. É notório que a maneira que o Senhor prega, a maneira que o Senhor se apresenta, os milagres que por ti são executados, não é de um homem comum. Tu és um mestre, tu és vindo sim de Deus. Então, vemos que Nicodemos, ele entende, olha, este homem, este Jesus, o Emanuel, este homem não é um homem comum, ele é um homem enviado por Deus. E ele faz uma pergunta: Senhor, como que o Senhor pode fazer essas coisas? Aí Jesus, ele já dá bem, né, como diz um ditado, dá na lata. Ó, o negócio é o seguinte: você só vai entender as coisas do reino de Deus se você nascer de novo. Jesus não quis, entenda, ele fez uma pergunta e Jesus respondeu de uma forma diferente da pergunta. Olha, eu quero saber como é que é esse negócio aí. Como é que pode você fazer essas coisas, hein, Jesus? Como é que o Senhor faz essas coisas aí? Aí ele fala: olha, o negócio é o seguinte: as coisas do reino de Deus, as coisas do céu, você só vai entender se você nascer de novo. Aqui está o grande ponto de interrogação de muitas pessoas. Posso dizer que da maioria das pessoas que se dizem cristãos, que se dizem, né, que tem o Senhor Deus no coração, mas não entendem isso aqui. E o que o fariseu, o Nicodemos, pergunta, a forma que ele se apresenta, é uma forma de uma devoção, um respeito ao Mestre Jesus Cristo, com as palavras que ele dava, com os ensinamentos, com os milagres que aconteciam. Ele respeitava Jesus, porém, ele não entendia como poderia aquilo acontecer. E Jesus fala: só tem um jeito de você entender isso. Só tem uma forma de você compreender as coisas do reino de Deus, através do novo nascimento, através do batismo, através das águas que você vai se submergir sobre elas, e ali então nascerá um novo Nicodemos. Aí o Nicodemos não entende nada, porque isso aqui nunca havia sido dito para ninguém. Então Jesus, ele fala essas palavras, e o Nicodemos, ele fica aquela pulga atrás da orelha. Talvez seja o que você tem. Mas por que tem que batizar? Por quê? Qual que é o propósito disso? Vamos fazer a leitura? Versículo de número 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tem quanta gente que quer ser mestre, né? Que quer dizer, não, porque para servir a Deus tem que ser assim, porque para orar tem que ser assim, porque é assim que funciona, não, porque o certo tem que ser desse jeito. Aí Jesus fala: puxa vida, mas você é mestre, você é um religioso e você não entende o que eu estou dizendo? Como que você não entende? Se você é um mestre, você não compreende as coisas que digo. Como que você não compreende isso? Muitos que estão na religião, que não conhecem a Cristo, elas falam de coisas que nem sabem do que falam. E quando falam, muitas vezes, falam sem entender aquilo. Existem três pilares. Pilar é como se fosse aquelas pilastras, né? Aquelas vigas fortes, né? Que ficam na vertical, que dão estrutura para um prédio, para uma casa, né? E esses três pilares que faz com que você seja conhecido como filho de Deus, que você seja uma pessoa nascida de novo. Três pilares. O primeiro pilar é arrependimento, arrepender dos seus pecados. O primeiro pilar é arrependimento. O segundo pilar é quando você aceita Jesus como teu Salvador e então você é batizado nas águas, tornando-se uma nova criatura. E o terceiro é confessar com os teus lábios que só há um Deus, um único Senhor, a qual você é devoto, a qual você ama. Eu dou minha vida, eu tenho a minha vida para única, exclusivamente agradar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando você entende, quando você compreende, aceitar Jesus significa entender que Ele morreu na cruz, viveu como homem nessa terra, morreu como homem, foi ao inferno, tomou as chaves do inferno, deu um tapa na cara do diabo e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso é o que diz a palavra. Se você entende que salvação, é só ir para a igreja que eu sou salvo. Esse homem chamado Nicodemos, ele vivia dentro do sinédrio. Ele vivia ali, né, no meio dos religiosos. E o que mudava? Nada. Nada mudava por isso. E nem por isso, por estar dentro da igreja, nem por estar junto com, né, os religiosos da época, significava que ele era salvo. Então Jesus fala da salvação, fala da nova vida, e ele não entende. Porque ele praticava algo que ele não conhecia. Talvez você, desculpe a maneira que eu vou falar, até mesmo a forma que eu digo enganado. Porque quando você sai da palavra, você está vivendo enganado. Se você não está vivendo de acordo com o que está escrito, você não está vivendo a palavra de Deus. E não vivendo a palavra de Deus, você não crê no Senhor Jesus. Então, não há salvação na sua vida. Então, eu preciso apresentar para você, põe para mim, por gentileza, o versículo que eu deixei marcado aí, 2 Coríntios, por gentileza, 5,17. Olha o que diz aqui, ó. Olha que lindo. Assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo já se fez novo. Então, quando eu compreendo e entendo as coisas de Deus, eu me torno uma nova criatura. O que é tornar-se uma nova criatura? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que vivia numa vida errada, no adultério, não adultera mais. Aquele que tinha pensamentos malignos e maldosos, já não vive com esses pensamentos. Porque agora é uma nova criatura, uma nova vida. Por isso que o batismo, ele vem na nossa vida como um marco, como se nós estivéssemos nascendo novamente. Foi o que Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você conhece muita coisa, mas você nunca vai compreender a palavra, você nunca vai compreender a vinda do Filho de Deus, porque você ainda não nasceu de novo. E só abre-se o entendimento do coração daqueles que ainda, leigos ainda estão por não conhecer as Sagradas Escrituras, e não há revelação do Espírito Santo para ela. A pessoa lê todo dia e Deus não se revela para ela. Deus não se mostra favorável a ela porque ela continua
presa, ela continua enredada da religião. O Nicodemos era um religioso, um fariseu. E agora você veja que algo muito claro deixa Jesus falando aos seus ao fariseu, ao Nicodemos, perdão. Ele fala: olha, você se diz o mestre, você é um fariseu, a religião predominante da época, e vocês não entendem do que falo? Porque, na verdade, Nicodemos não podia explicar uma coisa a qual ele nem sabia. Você só pode dizer aquilo que você sabe. Por que tem que batizar de novo? Eu batizei quando era criança. Foi colocado um pouquinho de água na minha cabeça quando eu nasci e fui batizado. O batismo significa arrependimento. E para que haja arrependimento, eu primeiro fico com o coração contrito. Vamos fazer o seguinte? Atos capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Por quê, gente? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo? O refrigério é quando você tem aquela brisa, aquela paz, quando você tem tranquilidade da parte de Deus. Quando você recebe ao Senhor, quando você se arrepende do pecado ou dos pecados que você cometeu, automaticamente há uma bênção que se ministra em sua vida. É como se apagasse todo aquele passado seu. O arrependimento faz com que você deixe todas aquelas práticas que outrora você vivia, praticava, e agora, diferentemente de outro tempo, você vive para Jesus. Agora eu não quero agradar mais a minha carne, eu quero agradar a Deus. Eu me arrependo, porque quando eu me arrependo do meu erro, aí vem a paz do Senhor. Ele me alivia, mesmo eu tendo sido a pior pessoa desse mundo, a pior pessoa que já existiu, que já pisou nessa terra. Você fala: pastor, mas olha quanta coisa imunda eu fiz, vai ter perdão para mim? Eu vou receber perdão, Senhor? Eu digo para você com todas as letras: se você se arrepender, você vai ter paz, porque os seus pecados, eles serão esquecidos por Deus, se você se arrepender e aceitá-lo. Segundo pilar, Romanos 5, versículo de número 9. Olha o que diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, se já fomos reconciliados pelo Senhor com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que significa? Nós éramos inimigos de Deus pelo nosso pecado. O nosso erro nos fez separar-se de Deus. Porém, o sangue de Jesus nos fez, então, lavados do pecado. Então, quando eu arrependo-me de meus pecados, aceito Jesus, desço as águas no batismo, eu me batizo, aceito o batismo. Entenda bem, uma criança recém-nascida, ela não pode ser batizada, ela é apresentada a Deus. Porque na caminhada dela, ela vai aprender, ela vai viver erros, vai acertar. Aí chegará um momento da sua vida que ela vai decidir optar por andar somente com Jesus e se arrepender dos seus erros, tendo uma maturidade espiritual. Qual que é a maturidade que tem um bebê, meus amados? Você que foi batizado quando criança, qual que era a maturidade que você tinha de pecado? Qual era o pecado que você tinha para apresentar a Deus, para se arrepender? Você nem sabia o que tinha acontecido, ou melhor, você não sabia e nem sabe hoje o que aconteceu. Só te jogaram um pouquinho de água na cabeça e você acha que agora está tudo certo, você é salvo. Não vai. Como que o senhor pode dizer isso? Como que o senhor tem certeza disso? Abre João capítulo 1, versículo 12. Põe na tela João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, de que forma? Como foi recebido? Pelo batismo. Deu-lhes o poder de serem filhos
de Deus aos que creem em seu nome. Então, aqueles que receberam, quem recebe Jesus como seu Senhor, quem então arrependeu-se dos seus pecados, foi batizado, esse agora é filho de Deus. Caso contrário, não é filho. Não é filho de Deus. Quem não se arrependeu, quem não foi batizado, porque Jesus deu o exemplo. A Bíblia fala no livro de Mateus 3, fala também no livro de Lucas, os 4 evangelhos falam do nascimento de Jesus. Fala também da história contada, você conhece bem a história que Jesus ia desde muito jovem à sinagoga pregar a palavra de Deus. E chegou um dado momento da sua vida, com 30 anos de idade, ele vai ao deserto, ele chega até João Batista e fala: João Batista, meu primo, o Senhor te preparou para batizar a mim. E João Batista fala: como assim, Senhor? Eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Misericórdia. Aí Jesus fala: convém que assim seja feito. E aí então João Batista, ele batizou Jesus nas águas, dando-nos o exemplo que arrependimento, ele tem que ser dado com consciência. Você tem que entender o que você está fazendo. Pastor, eu nasci, fui batizado e fiz tanta coisa errada na minha vida que eu quero deixar isso, eu quero sair disso, mas eu não consigo. Você quer saber como conseguir? Eu vou colocar Romanos 5, de número 9 de novo para você. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se eu sou a pessoa que me arrependo hoje dos meus erros, o que eu tenho que fazer? Eu vou descer as águas, me arrependendo, me tornando uma nova criatura. E o que me justifica de todos os erros que eu fiz, todo o pecado que eu fiz lá atrás, o que me justifica? Põe de novo na tela. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou livre da ira do meu pecado. O pecado que eu fiz, o pecado que eu cometi, é lavado pelo sangue do Cordeiro. E a partir daquele momento, você pode viver em tranquilidade. Você, a partir daquele momento, ainda que haja represálias de todo mundo, mas a partir daquele momento em diante, a tua vida é outra. A partir daquela hora, a sua vida já não constitui-se como um pecador diante de Deus. Diante das pessoas pode ser que haja condenações, mas diante de Deus o sangue dele já lavou você, já te purificou. Então, a pessoa que ela quer compreender as coisas do céu, ela quer ser salva, ela precisa passar por esses pilares. Quem não se arrependeu, quem ainda não confessou o Senhor, quem ainda não se batizou, e eu termino o terceiro pilar, 1 de João, capítulo 2, versículo 23. 1 João, isso está alguns livros, 3 livros atrás, voltando de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 23, diz assim: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Ou seja, o terceiro pilar. Eu me arrependi, arrependi dos meus erros, eu aceitei que Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário para me salvar, pelo sangue dele eu sou perdoado, me batizei. E por último agora, quem confessa, quem com seus lábios diz que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, esse também tem o Pai consigo. Então, a partir do momento que você é justificado do seu pecado, a partir do momento que você é justificado dos seus erros pelo sangue de Jesus e pelo arrependimento do seu coração, a partir daquela hora, a partir daquele momento é como se nascesse uma nova pessoa. E quando você abrir a Bíblia, eu vou terminar a mensagem voltando a falar de João, capítulo de número 3, João 3, deixa eu voltar onde eu tinha parado, para a gente ver o que Jesus termina dizendo para o Nicodemos. João capítulo 3, agora versículo de número 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus quer dizer?
Se vocês estão vendo milagres, se vocês estão vendo a verdade, se você me chama de mestre por tudo que você está vendo, mas mesmo assim você não crê, se eu falar das coisas do céu acerca da salvação, você também não vai crer. Aí ele termina dizendo, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Ele estava dizendo, da mesma maneira que eu, Filho de Deus, vim do céu, eu também importa-se que eu também seja colocado no madeiro, para que haja do meu sangue, para que todos sejam perdoados. E isso vai ser necessário para que todos possam nascer de novo, para que todos possam ter uma chance, para que todos possam ser salvos, independente de clero, religião, judeu, não judeu, gentil, não gentil, todos poderão ser salvos se arrependendo dos seus erros. Isso individualmente. Não se fala por famílias, se fala individualmente. E ele termina dizendo para a gente orar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o intuito de que Jesus morresse na cruz do Calvário? Qual que é o intuito do ensinamento do batismo nas águas? Arrependimento, que eu me arrependo dos meus erros, e pela justificativa do sangue do Filho de Deus, eu seja lavado dos meus erros, e com a minha boca eu confesso que o Senhor, Ele é Deus, Ele é Cristo, Filho de Deus, que me deu vida, que perdoa os meus pecados, único e suficiente Salvador. Não preciso de acender vela para Ele, eu não preciso de criar uma imagem para Ele, para idolatrar, eu não preciso fazer uma imagem com Ele machucado, com cravos nas mãos, como se tivesse pregos nas mãos e nos pés. Não é esse Jesus que eu creio no Jesus vivo. Esse é o Jesus da Bíblia, que morreu sim, com toda essa maldade, mas Ele não está assim. Nosso Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Jesus, nosso Messias. Ele é o único Salvador. E eu termino dizendo, talvez para mim não, creio que seja o versículo mais lindo de toda a Bíblia, porque é onde se mostra o grande amor de Deus por nós. Mesmo tão falhos, tão errantes, o Senhor pensa dessa maneira a meu e a seu respeito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo mais lindo, porque todo que crê no Senhor Jesus, todos os que crerem de coração, mas pastor, eu fiz uma coisa muito errada, arrependa-se. Pastor, eu vivo numa família que se eu falar para alguém que eu vou para uma igreja evangélica para poder viver isso que o senhor está dizendo, eles vão até me expulsar da família. Seja expulso da família, mas não seja expulso do céu. Pastor, mas os meus amigos vão me criticar. Seja criticado pelos seus amigos, mas não perca a comunhão com Deus. Só tem comunhão com Deus, só pode ter comunhão verdadeira com Deus aquele que usa desses 3 pilares: arrependimento, aceitar o Senhor e se batizar, e por último confessar com a sua boca que só o Senhor é Deus. Amém? Não existe outro. Não existe outro. Tem uns que inventam os guias, os deuses estranhos. Tudo balela, tudo mentira, tudo demônio. Só existe um rei chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu grande amor em despeito à minha vida, em favor de todas essas pessoas. Que o arrependimento verdadeiro, que a palavra da salvação chegue de casa em casa, de vida em vida. Que, meu Deus, essa mensagem, ela seja soprada, meu Deus, aos 4 cantos da terra, para que todos conheçam e saibam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
te louvamos, Pai, e que através desta palavra haja arrependimentos, restaurações, batismo nas águas e, meu Deus, novos filhos de Deus nasçam em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, a Ti apresento essas águas, para que todos que delas beberem sejam curados e livres em nome de Jesus. Glórias a Deus.